Olá, seja bem-vinda, bem-vindo ao Entre Linhas, o podcast da Inteligov. Aqui a gente analisa o que está por trás do que é debatido no Congresso, no Executivo e no Judiciário. E por que tudo isso importa para você, que acompanha de perto as relações entre política, negócios e sociedade. Você já ouviu falar de um projeto de lei que poderia mudar totalmente as regras do seu setor, mas só soube disso quando já era tarde demais? Pois é. No episódio de hoje, nós vamos explicar como acompanhar um projeto de lei no Brasil de maneira fácil. Nós já falamos sobre alguns projetos de lei em andamento por aqui, mas dessa vez a gente quer voltar alguns passos e falar sobre o caminho que o projeto de lei percorre até virar lei. Acompanhar um projeto de lei desde a sua apresentação até a sanção permite que a gente antecipe algumas mudanças e participe mais ativamente do debate, pressionando os nossos representantes. Mas como que a gente pode fazer isso na prática? Primeiro, vamos entender as etapas da tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional. Imagine que um deputado teve uma ideia e apresentou um projeto na Câmara. Esse projeto recebe um número e é distribuído para algumas comissões temáticas que, resumidamente, são os grupos de deputados que vão analisar o assunto. Em cada comissão, um relator é escolhido para estudar o projeto e escrever um parecer, dizendo se ele acha que deve aprovar ou rejeitar, e possivelmente já sugerindo mudanças chamadas emendas. Os membros da comissão debatem, podem propor outras emendas e votar esse parecer. Se aprovado, o projeto vai para a próxima comissão designada. Depois de passar por todas as comissões necessárias, ele pode seguir para o plenário da Câmara, onde todos os deputados vão votar. Agora, um detalhe importante. Existem projetos que não precisam ser votados no plenário. Eles terminam nas comissões. É o caso de muitos projetos de lei ordinária que tramitam em caráter conclusivo. Se todas as comissões aprovam, ele já vai direto para o Senado, sem passar pelo plenário. Mas é preciso de atenção, pois os deputados podem apresentar um recurso pedindo que o plenário vote, mesmo nesses casos. E, claro, tem também os projetos que obrigatoriamente passam pelo plenário, como projetos de lei complementar ou quando o governo pede urgência na votação. Seguindo o nosso projeto hipotético, digamos que ele foi aprovado na Câmara. Ótimo, agora ele vai para o Senado, que é a outra casa do Congresso para ser revisado. No Senado, a história se repete. O projeto passa pelas comissões dos senadores e, se for o caso, pelo plenário do Senado. Os senadores podem aprovar do jeitinho que veio da Câmara ou fazer mudanças. Se eles não mudarem nada, beleza, o projeto terminou a sua viagem no Legislativo. Mas se o Senado alterar o texto, o projeto tem que voltar para a Câmara para os deputados darem a palavra final sobre essas mudanças. É quase como um ping-pong entre as casas. Elas precisam estar de acordo com a versão final. Depois que a Câmara e o Senado aprovam o mesmo texto, só falta uma etapa. O projeto vai para o presidente da República. O presidente vai analisar e decidir se ele sanciona ou se ele veta a proposta. Ele pode vetar tudo ou só um pedacinho do texto. Imagine então que o nosso projeto chegou até aqui e foi sancionado. Aí ele vira lei de verdade e é publicado no Diário Oficial da União. Mas se houve veto, aí o Congresso ainda entra em cena novamente, numa sessão com deputados e senadores, para decidir se mantém o veto ou se derruba. Se derrubar, aquele trecho vetado entra na lei e pronto, fim do processo. Ufa, parece muita coisa, né? E é mesmo. Uma ideia pode passar por várias partes interessadas até tomar forma. Mas é assim que as nossas leis nascem. Agora, como a gente acompanha cada passo desse caminho? É o que eu vou contar para vocês. Hoje, nós não precisamos ir a Brasília para acompanhar um projeto de lei. Praticamente tudo está disponível online em fontes oficiais. Eu vou destacar algumas das principais.
O portal Simplificou é um portal super útil que unifica dados da Câmara e do Senado. Com ele, você digita o número ou palavra-chave do projeto e consegue ver todas as informações, desde quando foi apresentado até qual a última movimentação. Então, se você quer praticidade, o Simplificou é um ótimo ponto de partida para acompanhar projetos de leis federais. O site da Câmara dos Deputados tem a parte de propostas legislativas. Lá você encontra o projeto de lei, a descrição, o status atual, os documentos oficiais, como pareceres das comissões, emendas apresentadas e até votos nominais quando já houve votação. Além disso, a Câmara tem a agência Câmara de Notícias, que publica matérias e ajuda a entender em uma linguagem mais comum o que foi decidido. Da mesma forma, o Senado tem a busca por proposições. Você acessa o site, procura pelo número ou assunto e abre a página do projeto. Vai ver um histórico de tramitação, por quais comissões passou quando foi aprovado, os pareceres dos senadores e outras informações. O Senado também tem a agência Senado de Notícias e o portal E-Cidadania, onde você pode até votar simbolicamente nos projetos. É bem interessante para sentir o termômetro da opinião pública sobre certos temas. Tem também o Diário Oficial e os diários legislativos. Tudo o que acontece de formal no processo legislativo é publicado em algum lugar. O Diário Oficial da União publica as leis que foram sancionadas e também os vetos do presidente com as razões do veto. Então, para saber se um projeto virou lei e qual é o texto final, o Diário Oficial da União é a referência. Já a Câmara e o Senado têm os seus diários ou boletins, onde registram os discursos, atas das sessões e as decisões tomadas no dia. A boa notícia é que para o dia a dia você não precisa ler o diário bruto. Essas informações importantes acabam repercutindo nas notícias e nos portais das casas. Mas é bom saber que os diários existem e estão acessíveis no site para consulta, caso você precise verificar um detalhe específico. Além disso, hoje temos transmissões ao vivo. Então, se você quer ver aquela discussão quente de uma comissão, tem a TV Câmara, a TV Senado no YouTube. Dá para também acompanhar em tempo real a votação e até ver a expressão dos parlamentares na hora. É quase um reality show da política, só que bem sério. E nos estados, como a gente faz para acompanhar os projetos de lei? Bem, cada Assembleia Legislativa tem o seu site e os seus mecanismos de transparência. Vamos pegar um exemplo. Em São Paulo, nós temos a Assembleia Legislativa de São Paulo, a ALESP, com um site onde você consegue procurar projetos de lei estaduais. O esquema é bem parecido. Você acha o projeto, vê por quais comissões passou, se já teve parecer, se já foi para o plenário ou se já virou lei estadual. Tem também o Diário Oficial Legislativo deles e notícias locais. Então, se você mora em São Paulo e a sua empresa opera lá, vale ficar de olho na Alesp, porque tem muita coisa importante sendo decidida no âmbito estadual. Mas não é só em São Paulo que tem tudo isso, não. Quase todas as assembleias têm portais de consulta. Algumas podem não ser tão modernas ainda, mas a informação está lá. Em muitos lugares, você também pode assistir às sessões das assembleias pela internet. Então, o recado é: não esqueça dos estados. Muita lei importante nasce nas assembleias legislativas e afeta diretamente a vida regional. Se o seu interesse é local, acompanhe o parlamento local com o mesmo cuidado que você acompanha o nacional. Agora que você já sabe onde encontrar as informações sobre a tramitação dos projetos, a pergunta que fica é: como interpretar o que cada movimentação realmente significa? Porque, convenhamos, não adianta só saber que o projeto foi para a Comissão de Finanças se a gente não entende o que isso implica. Então, eu vou falar aqui sobre alguns exemplos práticos que você deve entender nesse processo legislativo. Então, relator designado. Quando um projeto recebe um relator, é sinal de que algo começou a se mover.
Essa pessoa vai ser responsável por analisar o projeto, emitir um parecer, ou seja, vai fazer toda uma recomendação sobre aprovar, rejeitar ou modificar o texto. Então, vale a pena investigar quem é o relator, qual partido ele representa, se ele já se posicionou sobre o tema antes. Tudo isso pode indicar se o parecer vai ser favorável ou não. E quando um parecer é aprovado? Se o parecer do relator for aprovado na comissão, o projeto avança. Mas tem que tomar cuidado. Se o parecer for pela rejeição e a comissão concordar, o projeto pode ser arquivado ali mesmo, a menos que algum parlamentar entre com um recurso para levar a discussão ao plenário. As emendas apresentadas. As emendas são alterações propostas ao texto original do projeto. Um número alto de emendas pode indicar que o tema é polêmico ou que há tentativa de obstrução. Às vezes, as emendas tornam o projeto melhor. Outras vezes, distorcem completamente o objetivo inicial. Então, fique de olho no teor das principais emendas. E quando uma urgência é aprovada? Quando um projeto entra em regime de urgência, ele pode pular etapas e ir direto para o plenário, encurtando o tempo de análise nas comissões. Isso significa que a votação pode acontecer a qualquer momento. É sinal para redobrar a atenção nesse projeto. E quando um projeto fica parado por muito tempo? Às vezes, um projeto simplesmente empaca. Isso pode acontecer por estratégia política, falta de acordo entre os líderes ou até por perda de interesse. Nesses casos, vale buscar nos bastidores, ver em notícias, entrevistas, movimentações, para entender o que está travando esse projeto de avançar. E o resultado das votações? Quando um projeto é aprovado com ampla maioria, há uma chance maior de que siga adiante sem grandes entraves. Mas se a aprovação for apertada, prepare-se para ver vetos, contestações ou disputas entre as casas. A rejeição em plenário pode enterrar uma proposta, pelo menos por enquanto. Mas lembre-se, ideias rejeitadas podem voltar em novos projetos no futuro. Então, resumindo, acompanhar um projeto não é só seguir onde ele está no processo legislativo. É saber ler o cenário político, identificar os sinais de avanço ou obstrução e entender quem são os atores influentes no tema. Com o tempo, isso vira uma leitura estratégica, quase como antecipar movimentos em um jogo de xadrez. E para fechar o nosso episódio de hoje, nós não podemos deixar de falar dela, que está transformando todas as áreas, a tecnologia. Imagina poder acompanhar dezenas de projetos simultaneamente sem perder nada, recebendo alertas automáticos e até análises inteligentes. Parece sonho, mas já é realidade. Aqui na Inteligov, por exemplo, nós desenvolvemos uma plataforma exatamente para isso. Ela conecta nos sistemas da Câmara, do Senado, das Assembleias Estaduais, dos diários oficiais, de tudo, e fica vigiando 24 horas por dia. Se o seu projeto de interesse teve qualquer nova ação, entrou em pauta, recebeu um parecer, foi sancionado, você recebe uma notificação. E mais, dá para criar filtros por tema, por palavra-chave, por órgão, quase uma espécie de monitoramento legislativo personalizado. Isso é fantástico para quem trabalha na área, porque economiza um tempão e diminui o risco de deixar passar algo importante. Ao invés de 5, 10 sites diferentes para conferir todos os dias, você abre uma só plataforma e está tudo lá, consolidado. E não é só isso, com os dados acumulados, a gente consegue gerar relatórios e até fazer previsões. Por exemplo, saber quantos projetos similares já foram apresentados antes e qual foi o destino deles. Ajuda bem a ter uma ideia se aquele projeto novo tem uma boa chance ou se ela vai esbarrar nas mesmas dificuldades de outros no passado. A tecnologia também ajuda a traduzir esses dados em visões mais estratégicas. Você consegue ver qual deputado apresentou mais projetos em certo tema, qual comissão é mais lenta, qual governo vetou mais leis, informações que dão contexto e ajudam na sua estratégia de advocacia ou de qualquer outro negócio. Então, a dica final é: aproveite
todas as ferramentas que você tem disponíveis. Muitas são abertas ao público, outras são soluções profissionais como a Inteligov. O importante é não precisar fazer tudo manualmente como antigamente. Deixe a parte pesada com as máquinas e foque a sua energia em analisar e agir com base em informações. E por falar em ferramentas tecnológicas, se você ainda não conhece, fica aqui o nosso convite. Venha conhecer a plataforma Inteligov. A gente integra todas essas fontes oficiais, manda alertas e oferece uma série de recursos para você dominar o processo legislativo sem complicação. Vale a pena conferir no nosso site www.inteligov.com.br. Obrigado por nos ouvir até aqui. Esperamos que esse conteúdo tenha sido útil para você. Se você gostou, compartilhe com seus colegas e amigos que se interessam por política e legislação e fique ligado nos próximos episódios do Entre Linhas.